Eu sentei no meu canto habitual no local de brunch, que minha família frequentava todo fim de semana. O café na minha frente já tinha esfriado, mas continuei mexendo lentamente. Um velho hábito que me ajudava a manter a calma. Ninguém prestava atenção em mim, porque, como sempre, os holofotes pertenciam à minha irmã, Vanessa. Ela estava sentada com as pernas cruzadas, a luz do sol da manhã captando o brilho do anel de diamante em sua mão. Ela riu, sua voz alta o suficiente para ecoar no café. É meio hilário que alguém na casa dos 30 ainda não tenha um emprego de verdade. Eu ouvi cada palavra, cada pausa em sua frase. Ninguém mais riu, apenas Vanessa, a única que se divertia com a própria piada. Eu não olhei para ela. Apenas apertei os lábios e continuei mexendo meu café frio. Minha mãe murmurou desajeitadamente. Vanessa, não seja assim. Mas minha irmã apenas deu de ombros. Para ela, o silêncio era a prova do fracasso. Meu pai tentou desviar a conversa para outro assunto. Algo sobre os ovos estarem um pouco salgados demais. Mas o sorriso de Vanessa permaneceu, como um anzol esperando por uma reação. Eu não disse nada. Nunca fui de falar muito nas reuniões familiares e, de alguma forma, acho que isso os fez presumir que eu não tinha nada que valesse a pena dizer. Mas a verdade é que, desde que escolhi viver nos bastidores, o silêncio se tornou o espaço onde construí um mundo inteiro que nenhum deles poderia imaginar. Lembro-me exatamente de quando percebi pela primeira vez que algumas das melhores coisas não precisavam ser exibidas. Eu tinha 27 anos, sentado ao lado de Tiago, meu melhor amigo da faculdade, enquanto digitávamos as primeiras linhas de código para o que mais tarde se tornaria o núcleo de um sistema de dados inteligente. Um sistema de análise, usado por bancos, hospitais e até agências governamentais. Agora, aos 33 anos, sou cofundadora da Neo Dados, uma empresa de tecnologia avaliada em mais de 90 milhões de reais. Mas ninguém da minha família sabia disso. Nunca apareci no site oficial. Em entrevistas, Tiago era o rosto da empresa. Eu escolhi ficar atrás dos holofotes. Meu nome só aparecia em documentos internos, acordos com investidores e no pagamento de Vanessa. Engraçado, não é? A irmã que nunca hesitou em zombar da minha quietude agora está se candidatando à empresa que ajudei a construir. Completamente inconsciente disso. A pessoa que revisou sua inscrição é justamente a realizadora que ela zombou por anos. Eu a observei tagarelar e se gabar sobre a empresa de contabilidade extinta para a qual ela trabalhou. Mas tudo bem, ela disse. Eu sou uma solucionadora de problemas. Estou mirando uma nova empresa chamada Neo Dados. Ouvi dizer que estão contratando. Meu coração disparou. Pela primeira vez durante a refeição, olhei para cima e rapidamente desviei o olhar. Cuidei para que ninguém notasse o brilho nos meus olhos. Ela continuou. Já me inscrevi. Se me chamarem, vou cuidar do orçamento deles melhor do que qualquer um lá. Se me ignorarem, a perda é deles. Mordi a língua para não rir. Aquela frase ousada e presunçosa era uma cópia carbono das falas que ela costumava jogar em mim, alegando que eu nunca chegaria a lugar nenhum escondida nas sombras. E talvez ela nunca perceba. Mas naquela mesma sombra, eu construí um império no qual ela está prestes a entrar sob a minha liderança. Ainda assim, escolhi permanecer em silêncio. Não por medo, mas porque eu sabia que a verdade falaria por si mesma. Eu me lembro vividamente do meu aniversário de 12 anos. Enquanto todos cantavam parabéns, Vanessa chegou, entrou na sala com um troféu dourado gigante e falou bem alto. Acabei de ganhar a competição estadual de dança. Minha mãe sorriu e envolveu os braços em volta de Vanessa. Eu fiquei perto do meu bolo, com as velas tremeluzindo na minha frente, mas ninguém perguntou o que eu desejava. Nem me preocupei em apagá-las. Vanessa sempre foi assim, brilhante, barulhenta, sempre dando às pessoas algo para aplaudir. Eu, silenciosamente, juntei meus presentes, fui para o meu quarto, abri o velho notebook que meu pai havia me dado no ano anterior e continuei construindo meu primeiro modelo de dados. Mesmo criança, eu amava o que os outros achavam chato. Gostava,
de desmontar brinquedos para ver como funcionavam. Adorava descobrir por que um videogame rodava tão bem. Amo a sensação de escrever um bloco de código e vê-lo funcionar perfeitamente. Minha mãe costumava dizer: Lorena pode ficar sentada por horas, e você não ouvirá um som, parece que nem está em casa. Papai brincava: temos um fogo de artifício e uma lanterna nesta casa. Adivinha qual é qual? Não era preciso adivinhar. Vanessa era o fogo de artifício. Eu era a lanterna, constante, mas esquecida. Conforme crescemos, a distância entre nós aumentou. Vanessa estudou arte, fez algumas aparições na TV local graças às suas performances dramáticas. Eu estudei ciência da computação em um instituto de tecnologia. Ninguém na família se lembra do nome da escola. Quando me formei, esqueceram completamente a data. Estavam ocupados demais com o lançamento da linha de moda da Vanessa. Eu não os culpo. Às vezes, pensava que talvez não fosse interessante o suficiente, mas o silêncio lentamente se tornou o espaço onde encontrei meu valor. Quando Tiago e eu começamos a Neo Dados, tudo o que tínhamos eram 2 laptops velhos e um sonho: construir um sistema analítico flexível, capaz de prever o comportamento do usuário em tempo real. Tiago era o locutor. Ele fazia o pitch para investidores, dava entrevistas à imprensa, liderava reuniões. Eu ficava nos bastidores, escrevendo cada linha de código, corrigindo cada bug. 1 ano depois, um grande banco assinou um contrato de teste. 2 anos depois, nosso sistema foi integrado às plataformas de análise de risco e saúde financeira. No 3º ano, a Neo Dados foi avaliada em R$83 milhões, e eu detinha 49% das ações. Mas pode perguntar a qualquer um. Eles só conheceriam Tiago Rocha. Quanto a Lorena Martins, nunca aparecia em uma manchete. E era assim que eu queria. Eu não me importava com apertos de mão vazios, câmeras piscando ou sussurros pelas minhas costas. Queria trabalhar, construir, ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões com o que eu criava. Quanto a Vanessa, depois que sua própria startup de moda faliu por má gestão financeira, ela voltou para a contabilidade em uma pequena empresa. Então vieram as demissões. Agora, ela está depositando suas esperanças em uma nova oportunidade, que ela não tem ideia de que fui eu quem criei. Eu não sei se ela algum dia me verá como uma igual. Para Vanessa, sempre serei a irmã mais nova com a cabeça nas nuvens e um monte de laptops velhos. Mas ela está prestes a entrar em um espaço onde cada parede, cada modelo de orçamento, cada ferramenta de análise foi desenhada por mim. E o que mais me pergunto é, quando ela vir meu nome, Lorena Martins, no canto inferior de seu contra-cheque ou no próximo rascunho de orçamento, ela vai reconhecer. Ou ainda acreditará que sou apenas uma figurante desbotada no mundo deslumbrante que ela persegue? Uma parte de mim espera que ela nunca descubra. Outra parte quer ver a expressão no seu rosto quando a verdade finalmente bater. Eu não preciso da admiração dela. Só quero que ela pare de me desprezar. Naquela noite, de volta ao meu apartamento tranquilo, no 18º andar, o céu de São Paulo estava envolto em uma névoa suave, como uma cortina de veludo depois de um show. Peguei meu laptop, conectei ao sistema interno da Neo Dados. Milhares de linhas de código e relatórios que eu conhecia de cor. A primeira notificação apareceu. Candidata recomendada pelo RH, Vanessa Martins. Eu me recostei na cadeira, olhos fixos no arquivo na tela. Eu esperava por esse momento. Mas ainda assim, meu coração parou por um instante. Sua foto sorridente, vestindo um blazer bege, se destacou no formulário de inscrição. Dei uma olhada em suas habilidades, experiência e na nota do revisor interno. Comportamento confiante, comunicadora forte, bem adequada para a função de analista de orçamento. Recomendada para a próxima entrevista. Eu não digitei uma palavra. Apenas cliquei nos 3 pontos no canto. Uma janela apareceu. Código de encaminhamento profissional. Cliquei em aprovar. Ela conseguiu o emprego. Ninguém na empresa, exceto Tiago, sabia que eu era cofundadora. Desde o primeiro dia, concordamos em usar apenas o nome de Tiago em todas as mídias e documentos públicos. Eu não queria que minha imagem ficasse circulando pela internet.
Eu tinha visto muitas pessoas perderem suas vidas pessoais em busca de fama. Eu não precisava de elogios. Eu precisava de liberdade. Então, dentro da Neo Dados, eu era simplesmente Lorena, a consultora técnica sênior que geralmente trabalhava remotamente. Eu só ia ao escritório uma vez por semana, depois das 18 horas. No resto do tempo, liderava projetos, aprovava gastos e mapeava estratégias, tudo nos bastidores. Tiago era quem estava à frente das câmeras, apertando mãos de investidores e falando em conferências de tecnologia. Ele sempre respeitou minha escolha, nunca revelando minha identidade aos funcionários ou à imprensa. Eu costumava me perguntar se aquela decisão tinha sido a certa, mas agora, vendo Vanessa entrar no mundo que construí com minhas próprias mãos, eu tinha certeza de que manter o silêncio era a melhor e única maneira de tornar aquele momento interessante. No primeiro dia de trabalho dela, fiquei em casa exatamente como programado, mas liguei o sistema de câmeras internas. Algo que pouquíssimas pessoas sabiam que eu havia projetado. De um ângulo baixo, na cozinha compartilhada do 9º andar, eu a vi parada perto da máquina de café expresso, com os olhos arregalados de surpresa, enquanto observava o quadro de avisos digital que exibia os projetos em andamento da empresa. A Neo Dados me contratou, disse ela orgulhosamente a uma colega do trabalho. Dizem que os 2 fundadores são super reservados. Ninguém nunca viu o outro. Pode ser apenas um nome fictício estiloso, né? Eu ri baixinho. Não foi a primeira vez que ouvi alguém questionar a existência do 2º cofundador. Naquela tarde, Tiago Rocha me ligou. Ela começou bem, disse ele tomando café. Confiante, talvez um pouco chamativa, mas competente. Você tem certeza disso? Ela ainda não faz ideia de quem você é, Lorena. Por enquanto, vamos manter assim, respondi. Só não escorregue. Se ela for boa, esta será uma grande oportunidade. Se não for, a verdade virá à tona mais rápido. Isso não era sobre vingança. Eu não queria que ela fracassasse, nem buscava vingança. Eu só queria saber como Vanessa se comportaria quando ninguém a reconhecesse, quando não houvesse holofotes nem aplausos da plateia. Uma semana se passou, depois 2. Cada vez que eu chegava ao escritório, após o expediente, ela já tinha ido embora. Mantive minha rotina, aprovando orçamentos à noite, revisando arquivos do RH no silêncio dos corredores vazios e elevadores parados, até que um dia eu estava na sala do servidor, no subsolo, verificando o sistema de segurança, quando ouvi saltos altos ecoando no corredor, e lá estava ela, congelada na porta. Lorena? Perguntou assustada e desconfiada. Assenti calmamente. O que você está fazendo aqui embaixo? Só a gerência sênior tem acesso a esta área. Sorri. Bem, acho que tenho acesso especial. Ela inclinou a cabeça, prestes a dizer algo, quando de repente Tiago saiu da sala ao lado, segurando uma pasta. Ei, Lorena, você poderia dar uma olhada no novo plano de implantação de IA? Precisa da sua aprovação até sexta-feira. Peguei o arquivo e olhei para Vanessa. Seus olhos congelaram. Não era necessário dizer nada. Eu sabia que naquele momento a semente da dúvida havia sido plantada. E agora eu podia ver. Ela finalmente me veria, ou ainda me enxergaria como a sombra inofensiva que sempre acreditou que eu fosse. Bom, naquela manhã, São Paulo estava com uma garoa leve. Eu tinha acabado de assinar o último relatório trimestral quando meu telefone tocou. Era Tiago. Lorena, algo curioso aconteceu. Acho que a Vanessa está começando a ficar curiosa, disse ele com uma pitada de diversão. Olhei para a minha tela. Um novo e-mail da contabilidade havia aparecido. Assinatura NS, encontrada no arquivo de orçamento interno. Por favor, confirme a autoridade de aprovação. Meu coração desacelerou. Era a hora. Quase 2 meses haviam se passado desde que Vanessa entrou oficialmente na Neo Dados como analista de orçamento. Nesse tempo, ela começou a ganhar destaque em alguns departamentos, graças à sua confiança e habilidades de persuasão. Eu a observava de longe, aprovando silenciosamente suas propostas e sem dizer uma palavra.
Mas ela começou a notar detalhes. Durante uma aprovação de orçamento para o marketing, Vanessa tropeçou em um arquivo assinado com uma assinatura eletrônica claramente identificada como Lorena Martins, NS. Ao lado, estava o código de 115, identificação do cofundador. Eu sabia que ela não deixaria isso passar. Na manhã seguinte, ouvi um trecho de conversa no café do andar de baixo. Um jovem colega sussurrou para Vanessa. Quem é essa pessoa NS, afinal? É como um fantasma no sistema. Nunca vi, mas assina tudo que é importante. Vanessa sorriu. Provavelmente apenas uma figura jurídica. Não confio em nomes sem rostos. Atrás de uma divisória de madeira, apertei com força minha xícara de café. Não confio que ela tenha aprendido rápido o suficiente. 3 dias depois, ela foi diretamente à contabilidade e solicitou acesso ao registro completo do orçamento do trimestre mais recente. Com sua autorização, ela abriu arquivo após arquivo, até encontrar aquele em que meu nome aparecia repetidamente ao lado de documentos descrevendo o núcleo financeiro da Neodados. Não apenas assinaturas, mas datas, IDs de arquivos, avaliações, legais. Cada peça-chave carregava meu nome. A mesma irmã que acreditava que eu vivia da gentileza da família, agora estava diante da prova de que eu não era uma funcionária qualquer. Eu era quem havia aprovado seu contra-cheque. A pessoa por trás dos relatórios com os quais ela trabalhava todos os dias. Naquela tarde, recebi um alerta do sistema. Solicitação de acesso interno da conta Vanessa Martins. Registros de fundação da Neodados. Ela havia chegado ao arquivo mestre. Eu a imaginei sentada ali, uma luz azul suave iluminando seu rosto, enquanto via os documentos de fundação pela primeira vez. Lorena Martins e Tiago Rocha, 50% cada. Descrição da função, de propriedade. Arquiteta técnica-chefe, Senhora Martins. O coração dela deve ter apertado. Eu a conhecia. Quando ela se choca, não grita, nem faz cena. Ela fica em silêncio. Mas seus olhos brilham. E então, começa a tentar provar que aquilo não pode ser real. Naquela mesma tarde, fui ao escritório mais cedo do que o habitual. Eu queria ver sua reação com meus próprios olhos. E, de fato, quando entrei na despensa, vi Vanessa sozinha, agarrada à borda do balcão, olhando fixamente para uma página impressa. Aproximei-me com gentileza. Você está bem? Ela levantou, os olhos fixos nos meus, furiosa e confusa. Lorena, disse com a voz firme. Você é a cofundadora. Não respondi de imediato, apenas assenti. Há quanto tempo? Desde o começo, respondi calmamente. Tiago e eu começamos esta empresa em um pequeno quarto, quando você pensava que eu estava desempregada. Vanessa riu. Não ironicamente, mas amargamente. Meio descrente, meio com ironia voltada a si mesma. Então, esse tempo todo, você estava assinando meu salário. Eu trabalhei para você. Assenti novamente. Não por orgulho, Vanessa. Apenas fazendo meu trabalho. Você é competente. Por isso aprovei sua promoção. Se não fosse, eu teria feito o oposto. Ela ficou em silêncio, os olhos caindo no chão. Puxei uma folha do meu bolso. Um plano de orçamento para uma futura iniciativa em educação tecnológica para crianças carentes. Vamos lançar isso, em breve. Se você estiver interessada, acho que seria uma ótima opção. Ela não aceitou. O papel... Mas seus olhos mudaram. Algo havia mudado. Eu me virei para sair, sem pressioná-la. Ela precisaria de tempo. Mas pela primeira vez em anos, eu não vi o desprezo em seus olhos. O aniversário de 5 anos da Neodados foi realizado em um prédio de vidro perto do lago do Parque Ibirapuera, onde a luz do lustre dançava como ondulações no chão. Eu estava no camarim, olhando para o espelho. Um longo vestido preto, minimalista, mas elegante, perfeitamente ajustado a uma moldura desgastada por anos de noites em claro. Meu cabelo estava preso, os lábios cuidadosamente fixados com um rosa suave. Eu não queria me destacar, mas não era mais sobre o que eu queria. Tiago bateu a porta, espiando. Pronta, Lorena? Engoli em seco. Não realmente, mas acho...
que ninguém nunca está realmente pronto para sair da escuridão. Ele riu. Você não está saindo. Você está se aproximando. Entramos no palco pelas coxias enquanto as luzes diminuíam. O mestre de cerimônias tinha acabado de terminar. E agora, por favor, deem as boas-vindas aos 2 cofundadores da Neo Dados, Tiago Rocha e Lorena Martins. Aplausos irromperam, altos, claros e elétricos. Todos os olhos se voltaram para mim enquanto eu entrava na luz pela primeira vez, oficialmente e sem máscara. Eu sorri silenciosamente, mas com propósito. E então vi Vanessa. Ela estava no fundo da sala, uma mão segurando uma taça de champanhe que ela não havia tocado. Seu rosto atordoado, seu mundo virado de cabeça para baixo. Eu conhecia esse sentimento. Eu vivi isso. No dia em que conseguimos nosso primeiro investimento de R$1 milhão, aquele momento em que algo que ninguém pensava ser real se torna inegável. Tiago falou primeiro. Ele compartilhou nossa jornada. Da garagem da mãe dele até a sede atual da Neo Dados. Falou sobre falhas de servidor às 2 da manhã. Prazos que nos deixaram desmaiados sobre os teclados. Quando ele passou o microfone para mim, a sala ficou em silêncio. Eu respirei fundo. Olá a todos. Sou Lorena Martins e acho que, para muitos de vocês, esta é a primeira vez que realmente me veem. Uma onda suave de riso percorreu a multidão. Não era zombaria. Era uma surpresa calorosa. Eu continuei. Não sou boa em falar em público e nunca imaginei que estaria aqui. Mas, 5 anos atrás, Tiago e eu tínhamos 2 coisas. Uma ideia e a crença de que a tecnologia poderia ser construída com base na confiança. Olhei para o público. Vanessa ainda estava ali, sem mais segurar sua bebida. Seus olhos estavam fixos em mim, como se tentasse entender uma estranha, usando o rosto de alguém que ela conheceu. Eu sei que não sou o rosto público desta empresa, e isso foi inteiramente minha escolha. Mas hoje, eu senti que devia minha presença a vocês. Não por fama, mas por gratidão. Aplausos surgiram novamente. Assenti em agradecimento e dei um passo para trás, permitindo que o mestre de cerimônias encerrasse a celebração. Quando as luzes se acenderam para o jantar, fiz meu caminho em direção ao buffet, procurando um canto tranquilo. Mas a cada passo, alguém me parava para conversar. Nós pensamos que você era uma lenda, disse um engenheiro de software, rindo. Não pensei que você realmente existisse. Eu sorri e respondi com educação, mas minha mente continuava voltando para Vanessa. Olhei para o pilar onde ela estava, vazio. Ela tinha ido embora. E eu não sabia quando ela tinha saído ou quanto do meu discurso ela tinha ouvido. Mas senti algo, um espaço vazio se abrindo silenciosamente dentro de mim, onde deveria haver um olhar caloroso de alguém próximo. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, tirei os sapatos e afundei no sofá. Meu telefone acendeu com dezenas de mensagens, de felicitações, de colegas, parceiros, até mesmo dos meus pais. Estamos muito orgulhosos de você, querida. Palavras não podem descrever. Mas, nada de Vanessa. Reproduzi a transmissão ao vivo do evento no site da empresa. Pulei para o meu discurso e então dei pausa. Não precisava assistir novamente. Eu só queria saber uma coisa naquele momento sob os holofotes. O que Vanessa? Viu? Uma estranha? Ou a irmã mais nova que ela acreditava que nunca seria nada? 2 dias depois da comemoração, cheguei mais cedo ao escritório. Não para uma reunião ou para assinar documentos, apenas para terminar algo pessoal. Abri a gaveta da sala de conferências do 10º andar e tirei uma pequena caixa de nogueira que guardava desde a faculdade. Dentro, coloquei um caderno de linho azul marinho, uma caneta de tinta preta e um cartão escrito à mão. Levei mais de 1 hora para escrever apenas algumas linhas. Não era sofisticado, não era poético, apenas honesto. Vanessa, obrigado. Por seus esforços na Neo Dados. Você é realmente capaz e acredito que irá longe. Tenho orgulho de trabalhar com você, mesmo que tenhamos começado em silêncio. Lorena,
Dobrei o cartão, coloquei-o dentro do caderno e o entreguei ao assistente de entrega interno com uma instrução silenciosa. Por favor, entregue isso. A Vanessa Martins. Sem nome de remetente. Eu não esperava uma resposta. O presente não era um ramo de oliveira. Foi apenas uma porta aberta, silenciosa e sem pressão, para que ela pudesse passar, se quisesse. O resto da semana passou sem nenhuma mensagem, nenhum e-mail, nenhum agradecimento. Mas notei algumas coisas. Vanessa não ficava mais sentada, de braços cruzados durante as reuniões. Ela começou a tomar notas detalhadas, fez perguntas incisivas e deu contribuições focadas. Uma tarde, fiquei do lado de fora do corredor, ouvindo enquanto ela apresentava uma estratégia de orçamento revisada para um projeto de IA que havia ultrapassado os custos. Sua voz era calma e clara. Seus olhos não carregavam mais competitividade, mas algo mais raro. Foco. Eu não entrei. Apenas fiquei lá, com as mãos nos bolsos, e assenti silenciosamente. Na semana seguinte, o RH anunciou que Vanessa havia proposto uma nova iniciativa de patrocínio interno para funcionários juniores, especialmente estagiárias em funções de tecnologia. Ela recomendou alocar uma parte do orçamento de responsabilidade social para hospedar uma série de workshops gratuitos sobre carreiras, liderados por chefes de departamento. Li a proposta 3 vezes, lentamente. Nome da iniciativa: Toque na tela. Toque no futuro. E abaixo, em itálico, inspirado pela missão silenciosa de Lorena Martins. Coloquei o arquivo sobre a mesa, pressionando os lábios suavemente. Naquela tarde, parei na despensa como de costume. Vanessa estava lá, despejando água quente em uma xícara de chá. Quando ela se virou e me viu, nós duas congelamos por um segundo. Mas desta vez, seu olhar era mais suave. Nenhuma tensão, nenhuma atitude defensiva. Eu estava prestes a passar, quando ela falou de repente: "A caneta é linda." E o caderno, eu escrevi algumas páginas. Eu me virei para ela. "Estou feliz que você tenha gostado." Ela deu um pequeno aceno. "Eu não acho que realmente te entendi." Ou talvez eu nunca tenha tentado. Eu sorri, sem responder. "Há algo que eu quero dizer." Ela continuou em voz mais baixa. "Você não precisava me dar uma chance. Mas deu. E você nunca trouxe nada disso à tona. Você não me diminuiu." Para provar um ponto, ela respirou fundo. "Isso diz mais sobre você do que qualquer outra coisa jamais poderia." Pela primeira vez, não vi mais Vanessa como a adolescente se aquecendo sob os holofotes com um troféu na mão. Vi uma mulher aprendendo a deixar de lado o orgulho e realmente enxergar os outros. "Não sei se consigo fazer isso direito," ela disse lentamente. "Mas vou tentar." Assenti, sentindo um peso sair do meu peito. Não precisamos contabilizar o passado. Apenas começamos a partir de hoje. Ficamos lado a lado por mais um momento. Nenhuma explicação necessária, nenhum pedido de desculpas exigido, apenas uma compreensão silenciosa. Desta vez, as coisas seriam diferentes. E, de alguma forma, elas realmente foram. Vanessa parou de ser a pessoa mais barulhenta da sala. Aprendeu a ouvir, deu espaço para vozes mais jovens e não se esquivou de tarefas que antes considerava abaixo dela. E eu parei de me esconder atrás da minha tela. Comecei a falar em briefings técnicos, sem mais me esquivar da câmera. Fiquei diante de alunos visitantes e compartilhei minha jornada. Não para me gabar, mas para mostrar a eles que você não precisa ser o mais barulhento para fazer algo grande. Em uma tarde de fim de semana, ao sair do escritório, vi Vanessa, parada diante do mural de reconhecimento, a lista dos principais colaboradores do trimestre. O nome dela estava no topo. Ela olhou para mim e deu um pequeno aceno. Obrigada por não desistir de mim. Sorri. Estamos apenas começando, Vanessa. No domingo, toda a família se reuniu em nosso local habitual de brunch. Tudo estava como sempre. Cadeiras de madeira escura, a luz do sol filtrando através de cortinas listradas e o cheiro de waffles quentes enchendo a sala.
Mas algo no ar parecia diferente. Sentei-me à longa mesa na varanda, acompanhado por meus pais, tio Pedro, tia Wanda e Vanessa. Ela chegou 5 minutos atrasada, mas em vez de usar sua roupa chamativa de sempre, ou saltos brilhantes, vestia uma blusa branca simples, jeans escuro, o cabelo preso para trás, sem maquiagem. Quando se aproximou de mim, seus olhos hesitaram, mas então ela deu um pequeno aceno. Eu retribuí. Nenhuma palavra era necessária, apenas um olhar. E isso foi o suficiente. Minha mãe contava uma história sobre seu novo canteiro de flores quando o tio Pedro de repente riu e se virou para mim. Então, Lorena, você ainda está fazendo aquela coisinha freelancer em casa ou só digitando? Códigos aleatórios o dia inteiro? Sorri, sem surpresa. Ele ainda achava que programação era apenas um videogame turbinado. Nem tive tempo de responder antes que uma voz soasse com clareza. Tio, disse Vanessa, colocando o café na mesa e olhando para a frente. A Lorena é a pessoa mais inteligente que já conheci. Sem ela, eu definitivamente não estaria onde estou hoje. Todos os olhos se voltaram para ela. Inclinei a cabeça levemente. Ela estava firme, o olhar seguro, a voz inabalável. Eu costumava pensar que sabia de tudo. Ela continuou. Mas a Lorena me ensinou algo mais importante do que conhecimento. Humildade. Sua quietude não significa que ela não tenha nada a dizer. Significa que ela escolhe agir, em vez de se exibir. O tio Pedro pareceu atordoado. A tia Wanda deu um aceno sutil. Minha mãe estendeu a mão e apertou minha mão gentilmente. Eu não disse nada. Apenas olhei para Vanessa. E naquele olhar, vi tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Um pedido de desculpas não verbalizado, gratidão e respeito silenciosos, conquistados não pelo sangue, mas pela verdade. Um momento depois, a conversa voltou a girar em torno do clima e dos próximos feriados, mas eu sabia que algo importante havia acabado de acontecer. Após a refeição, quando as pessoas começaram a sair da mesa, levantei-me para pegar minha bolsa. Vanessa passou por mim com o paletó na mão. Não disse uma palavra, mas ao passar, sussurrou suavemente. Você não precisa me perdoar, mas nunca mais serei a mesma pessoa. Virei-me para ela e pela primeira vez em muito tempo, dei-lhe um sorriso genuíno. Eu sei, respondi. E eu nunca precisei que você se desculpasse. Saímos do local do brunch em silêncio, mas já não havia mais tensão entre nós. O que tinha acontecido não foi esquecido, mas não vivia mais em mim como uma ferida. Naquela tarde fui para casa. Preparei uma xícara de chá. Abri meu notebook e olhei pela janela em direção ao lago. Assim que tomei um gole do chá quente, uma mensagem de Tiago apareceu. Ouvi dizer que o brunch não estava nada ruim hoje. Respondi. Nada mal. Vamos chamar isso de um novo começo. Talvez às vezes o perdão não venha por meio de palavras. Ele aparece quando as pessoas finalmente se veem. Não através do julgamento, mas de uma compreensão honesta, ainda que tardia. Vanessa e eu nunca seremos irmãs perfeitas. Mas agora não estamos mais em lados opostos. Somos duas mulheres adultas que aprenderam com seus próprios erros. E para mim, isso é um final bonito o suficiente para um capítulo, e um começo gentil para o próximo. A história entre Vanessa e eu me ensinou que, às vezes, a compreensão não vem de grandes desculpas, mas de uma mudança genuína e silenciosa. Levei anos para aceitar que ser vista não é a única medida de valor. Mas, quando a verdade é finalmente reconhecida, nenhuma refutação é necessária. O silêncio é suficiente para fazer as pessoas refletirem. A vida real não exige perfeição, apenas coragem para crescer e graça para começar de novo. Agora me diz, você já foi subestimado por alguém da sua própria família e teve a chance de provar o contrário? Como foi? O que você achou da jornada de Lorena e Vanessa? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não, esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10
para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.